Olá, bem-vindos! Nossa aula de hoje será sobre os contos de fadas. Nas 3 próximas aulas, conheceremos alguns dos teóricos que se interessaram pelos contos de fadas e pesquisaram esses textos sob a luz de diferentes disciplinas, como filologia, linguística, filosofia e outros mais. O conto é uma das mais antigas formas de expressão humana, o conto. Os contos tradicionais, que ainda hoje nos encantam, provavelmente tiveram sua origem entre as primeiras tribos que viveram no período neolítico. Sentados em volta do fogo, homens e mulheres contavam e ouviam histórias de caçadas, pescarias, encontros com animais perigosos, lutas contra inimigos ou contra as forças da natureza. Ao passarem de geração em geração, algumas histórias se transformaram em aventuras anônimas. Outras receberam um protagonismo de heróis. Histórias muito antigas, transmitidas oralmente, de geração em geração, entre os povos orientais, gregos, latinos e europeus em geral, foram se modificando, ganhando novas roupagens, até serem registradas pela escrita. As narrativas de tradição oral, fábulas e contos de fadas, que hoje parecem destinadas exclusivamente aos leitores infantis, em sua origem eram dirigidos a todos aqueles que buscavam o crepitar do fogo para contar e ouvir histórias engraçadas, histórias comoventes ou assustadoras, histórias sobre animais que falavam, encontros de homens com deuses ou sobre o enfrentamento de monstros. No século XVIII, 2 irmãos eram filólogos e folcloristas. Um deles chamava-se Jacob e o outro William Grimm. Eles trabalhavam na busca de possíveis invariantes da língua alemã e fizeram, em suas pesquisas, uma grande coletânea de histórias de tradição oral. Esses pesquisadores se tornaram conhecidos como os Irmãos Grimm e publicaram contos populares de forma avulsa entre 1812 e 1822. Posteriormente, reuniram esses contos num livro intitulado Contos de Fadas para Crianças e Adultos. Com o trabalho dos irmãos Grimm, foi possível a percepção de que os contos tradicionais, narrados à beira do fogo, não eram apenas uma forma de entretenimento, mas configuravam poderosos meios de transmissão de valores sociais. Técnicos de diferentes áreas se voltaram para o acervo desses contos que nos chegaram como herança das gerações que nos antecederam. Eu estou tentando colocar aqui um slide para vocês e não está entrando. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele entrar, que era o slide seguinte. Ah, tá, entrou. Aqui quando eu falo dos contos tradicionais, aí é uma cena de um conto bem conhecido, que é o Gato de Botas, né? Enfrentando o ogro para beneficiar o seu senhor,
o Marquês de Carabás. Acho que todos devem conhecer, se lembrar desse conto. Bem, mas então técnicos de diferentes áreas se voltaram para o acervo de contos que nos chegaram como herança das gerações que nos antecederam, para investigar os primórdios da história e do pensamento humano, assim como seu desenvolvimento no decorrer dos séculos. Um desses pesquisadores foi o filósofo alemão Johann von Herder, que é esse senhor que vocês estão vendo aí no slide. O Herder nasceu em 1744, morreu em 1803 e foi um importante influenciador do romantismo alemão. Herder pesquisou os mitos e os contos tradicionais germânicos, buscando dados para os seus estudos sobre história, arte e linguagem. Em meio às suas pesquisas, Herder observou que os contos populares traziam a sabedoria ancestral de velhas crenças esquecidas. A partir do início do século XIX, o interesse pelos contos tradicionais se difundiu pela Europa, assim como a busca por essas narrativas recuperadas pelas memórias dos velhos. Diante de um gigantesco acervo de antigas narrativas, percebeu-se que, apesar de terem origens bem diferentes, essas narrativas apresentavam motivos, personagens, situações e argumentos semelhantes. As pesquisas sugeriam uma fonte comum a todas essas histórias. E essa fonte poderia estar no Vale do Indo, origem das primeiras línguas do ramo indo-europeu. Deixa eu voltar lá para o Vale do Indo. Esse aqui é o Benfey, tá? E ele foi um filólogo alemão que se interessou pelas narrativas do Vale do Rio Indo e se dedicou ao estudo dos textos do Panchatantra, que nós já vimos na aula das fábulas. Aqui nós temos mais uma ilustração do Panchatantra com a escrita em sânscrito na parte de cima. O Benfey afirmava que essas narrativas teriam vindo do Oriente para a Europa e que seria possível estabelecer o seu percurso. Lembramos que o Panchatantra é a mais antiga obra narrativa indiana, reunindo 5 livros com 75 histórias de animais. A simbologia dos contos tradicionais também interessou filólogos e antropólogos do século XIX e XX. As escolas naturalistas da primeira metade do século XIX buscavam relacionar a simbologia dos contos tradicionais a antigos mitos, surgidos da relação do homem primitivo com a natureza. Essas relações poderiam se dar cotidianamente na contemplação do nascer do sol ou da chegada da noite, na observação da passagem das estações ou ainda no terror diante dos fenômenos assustadores como grandes terremotos, erupção de vulcões, tempestades, inundações, raios, trovões. Na mesma linha do naturalismo, o antropólogo britânico Edward Taylor
reconhecia no conto Chapeuzinho Vermelho o mito do sol nascente, representado pela menina que nasce e renasce da escuridão da noite, representada pelo lobo. O lobo é a escuridão da noite, ele engole a Chapeuzinho, então a barriga do lobo é cortada, ela sai da barriga do lobo, então isso daí seria o sol que volta a nascer. Então a Chapeuzinho seria o sol nascente e a sua avó seria o sol poente engolido pela noite lobo, não é? Nós temos aí no slide uma imagem do Taylor e 2 ilustrações do Doré para Chapeuzinho Vermelho. Outros pesquisadores encontraram sinais dessas relações entre contos tradicionais e mitos milenares em textos como A Bela Adormecida. Na versão do conto em que o casamento é seguido do nascimento de crianças gêmeas, eu digo isso, não sei se vocês já viram esse conto, mas há muitas versões da Bela Adormecida, e em uma delas, a Bela Adormecida se casa com o príncipe, tem 2 crianças gêmeas, uma se chama Aurora, outro chama-se Sol, e a sogra da princesa, que é uma ogra, ela deseja devorar, comer os netos, né? Devorar as crianças. As ilustrações, então, do Chapeuzinho Vermelho, e essa aqui também que eu vou mostrar para vocês agora, da Bela Adormecida, são todas de Gustave Doré. Falar um pouquinho dele, é um pintor, desenhista, ilustrador parisiense do século XIX. Ele ilustrou mais de 120 obras. A Divina Comédia foi ilustrada por ele, o Dom Quixote de Cervantes, Paraíso Perdido de Milton, o Novo Testamento, foram obras ilustradas por Doré, e os contos de fadas também. Bom, o simbolismo dos contos tradicionais e a sua relação com antigos rituais e mitos religiosos tem atraído muitos estudiosos. O folclorista francês, o Saint-Yves, deixa eu levantar aqui para acompanhar as imagens dos slides. Aqui vocês têm a capa do livro do Pierre Saint-Yves. Esse folclorista, na sua obra Os Contos de Perrault e os Mitos Paralelos, publicada em 1923, divide os 11 contos recolhidos e reescritos por Charles Perrault em 2 grupos. Os relacionados a antigos rituais das estações e os contos de origem iniciática. Segundo o Saint-Yves, os contos As Fadas, A Bela Adormecida, Cinderela, Pele de Asno e Chapeuzinho Vermelho guardariam vestígios de antigos rituais de saudação à primavera e festas propiciatórias para as outras estações, enquanto o Pequeno Polegar, Barba Azul e Henrique do Topete, aí na imagem nós temos uma cena, uma ilustração de O Pequeno Polegar. Esses contos poderiam ter sua origem em rituais iniciáticos que preparavam o indivíduo para assumir o seu lugar na sociedade. O conto Pequeno Polegar guardaria aspectos das iniciações relacionadas à passagem da infância para a juventude, e os contos Barba Azul e Henrique Topete se relacionariam aos rituais de iniciação à vida de casados. Enquanto os primeiros linguistas
que abriram caminhos para a teorização sobre os contos de fadas. Entre esses linguistas estão o holandês André Jolles, que nasceu em 1874 e morreu em 1946, e o russo Vladimir Prop, que nasceu em 1895 e morreu em 1970. O livro mais conhecido de Jolles chama-se Formas Simples. Nesse livro, o autor estuda as características da forma literária que ele denomina simples. São as formas literárias simples, como a legenda, a saga, o mito, o conto, a adivinha, o xiste, que é a piada, não é? O xiste, o ditado, o caso e o memorável. Jolles afirma que essas formas simples seriam como gestos verbais elementares que surgem no homem como uma reação ao que ele experimenta em seu cotidiano. Uma forma simples apresentada por Jolles é o conto. A forma conto, descrita pelo linguista, é, na verdade, o conto popular. Não é o conto literário, ele não se refere ao conto literário, mas ao conto popular, o conto de fadas, que o linguista define como um relato oral em prosa, onde são narrados acontecimentos irreais. Esses contos apresentam uma linguagem que permanece fluida, aberta, dotada de mobilidade e de capacidade de renovação constante. Jolles observa que nesses contos a virtude sempre é recompensada e o vício punido, mesmo que suas personagens e aventuras não nos pareçam propriamente éticas, como é o caso do Gato de Botas, que ele engana o gigante, ele engana o rei e ele acaba engolindo o gigante num engano, num jogo. Então ele não tem nada de ético, mas todos torcemos para o Gato de Botas na história, não é? Bem, então, os contos de fadas, exemplos desse tipo de forma simples, eles reúnem, segundo Jolles, duas tendências humanas: a que busca a realidade e a que anseia pelo maravilhoso. Segundo Jolles, as formas simples deram origem a formas literárias mais complexas. O conto, por exemplo, teria dado origem ao conto literário. E o romance policial, ele seria uma atualização da forma simples, adivinha. Como nós podemos, eu até coloquei uma imagem aqui, que mostra uma cena das histórias do Sherlock Holmes, escritas por Sir Conan Doyle. Então, esse é um bom exemplo de romance policial. Embora Jolles tenha se destacado como linguista, sua obra Formas Simples tem grande importância para os estudos literários, pois ele analisa as produções pré-literárias, coletivas, que antecederam a produção individual de textos literários. Outro autor que abriu caminho para novas pesquisas sobre o conto tradicional foi Vladimir Prop.
que estudou os contos russos e observou que essas narrativas se organizavam em torno de um núcleo simples. O herói sofre um dano ou uma perda, que lhe traz uma carência. As tentativas de recuperar aquilo que perdeu e superar a carência constituem o corpo da narrativa. Nesse slide que vocês estão vendo aí do lado, nós temos uma foto do Vladimir Prop e a edição polonesa de Morfologia do Conto Maravilhoso. Nós vemos nessa capa uma casinha de Baba Yaga, uma personagem que aparece em vários contos de fadas russos. A casa ela é construída sobre pernas de galinha e tem o poder de se locomover. Baba Yaga é uma espécie de divindade da floresta. Eu tenho aqui umas imagens de ilustrações de contos, aí nós temos 2 imagens de Baba Yaga. E ela, como as divindades da antiguidade, ela tinha um caráter ambíguo. Ora era benéfica, ora maléfica. Ela tanto podia ajudar como punir aqueles que a procuravam. Os camponeses, na Rússia, ainda hoje, têm o costume de construir, nas bordas das florestas, pequenas casinhas para Baba Yaga, antes de entrarem nos domínios da velha divindade, que pode ter tido origem na mitologia indiana. A ambiguidade de Baba Yaga em relação aos humanos, assim como essa coisa, talvez dê para ver aí dá para ver na ilustração, de se cercar de crânios. Vejam que é uma cerca com crânios humanos e ossos. Ela se cerca de ossos e crânios. Esses elementos aproximam Baba Yaga da deusa Kali, que é uma deusa indiana. Bom, em A Morfologia do Conto Maravilhoso, Prop elaborou 4 teses principais sobre a morfologia, quer dizer, a forma dos contos tradicionais, que ele chama de contos maravilhosos. A primeira tese afirma que o conto tem elementos constantes. As 4 teses estão aí no slide, que são as funções das personagens. Então, as funções são constantes. E são essas funções que formam as partes constituintes do conto. A segunda tese afirma que o número de funções desses contos é limitado. A terceira diz que a sequência das funções é sempre idêntica. E a quarta tese, diz que todos os contos são monotípicos quanto à construção. Quer dizer, eles têm a mesma forma, o mesmo tipo de construção. Prop encontrou 31 funções para as personagens dos contos e agrupou essas funções em 7 esferas de ação, que são definidas pelas atitudes das personagens. Vamos ver aqui sobre essas funções. Eu acho que está nesse aqui, achei o slide. Bom, a primeira. Então, a primeira esfera de ação é o antagonista. Antagonista seria o agressor, aquele que vai fazer mal ao herói, o inimigo do herói. Doador.
é outra esfera de ação. O doador é aquele que dá ao herói um objeto mágico, ou o orienta, ou diz o que ele deve fazer para conseguir aquilo que o herói está buscando. Auxiliar. Auxiliar é alguém que ajuda o herói em seu percurso, ou acompanhando ou dando conselhos, mas é aquele que o auxilia. Princesa. Muitas vezes o auxiliar é um animal. Princesa é a personagem procurada. E seu pai, que não precisa obrigatoriamente ser um rei. É o pai da princesa. Quinto, é o mandante, aquele que manda, aquele que dá as ordens. O herói, aquele que atua heroicamente, que vai atrás de alguma coisa que ele precisa resolver. E a sétima esfera de ação é a do falso herói, o que tenta ocupar o lugar do herói, tá? E roubar aquilo, muitas vezes roubar aquilo que o herói conseguiu. E essas são as 7 esferas de ação encontradas por Propp, definidas pelas atitudes de cada personagem. Segundo Propp, os contos tradicionais, ou como ele diz, os contos maravilhosos, podem não ter a presença de fadas, mas a magia e o encantamento estão sempre presentes. O núcleo problemático desses contos é sempre existencial, pois o herói ou a heroína buscam algo significativo que transformará sua existência. Uma constante são os obstáculos, as provas e os enfrentamentos que constituem um verdadeiro ritual de iniciação para o herói ou para a heroína. No início do século XX, a partir das propostas de Sigmund Freud, que está aí no slide, o fundador da psicanálise, tentou-se compreender o simbolismo expresso nos sonhos, na literatura e na criação artística em geral. E em 1910, Freud publicou 2 ensaios, onde discorre sobre possíveis influências dos contos de fadas na psique infantil. Como a psicanálise dedica-se ao trabalho com indivíduos, suas pesquisas não se aprofundaram em obras coletivas, como é o caso dos contos da tradição. Os mitos e os contos tradicionais, contudo, iriam se tornar um valioso material de pesquisa para Carl Gustav Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço, que eu vou mostrar para vocês aqui uma foto do Jung. Um psicoterapeuta, então, suíço, que fundou a psicologia analítica e desenvolveu conceitos como arquétipo e inconsciente coletivo. Carl Jung avançou além da individualidade freudiana e ampliou a estrutura da psique proposta por Freud. Para Freud, o id consiste em pulsões primitivas, instintos, desejos orgânicos e busca do prazer, relacionando-se ao que Freud chamava princípio do prazer. O id é o receptáculo de nossa energia psíquica básica, a libido, que nos leva a interagir com o ambiente. O ego surge
a partir da interação com o ambiente, adequando os instintos primitivos à realidade. Está relacionado com o que Freud determinou ser o princípio da realidade. O superego apresenta ideais, valores morais e culturais do indivíduo. Atua como um conselheiro para o ego, orientando-o sobre os princípios éticos, religiosos e comportamentais. Para Jung, porém, a psique pode ser representada como um oceano, que seria um inconsciente, onde uma pequena ilha, o consciente, emerge solitária. O inconsciente divide-se em 2 níveis: o pessoal, mais superficial, que mantém fronteiras imprecisas com o consciente, e o coletivo, mais profundo, que corresponde aos fundamentos da psique, a parte realmente mais profunda, mais antiga e que é comum a todos os homens. O conceito central da psicologia junguiana ou psicologia analítica é a individuação, um processo psíquico no decorrer do qual elementos inatos da personalidade que compõem a psique imatura integram-se com as experiências da vida. O objetivo é centralizar as funções do ego para alcançar a realização das potencialidades inatas da psique e a autorrealização do self, o si mesmo. Para Jung, a individuação é o processo central do desenvolvimento humano. No próximo slide, nós teremos a imagem, aqui está, de uma mandala. A mandala é uma representação circular, geométrica, da relação entre o homem e o cosmo. É isso que a mandala representa, essa relação entre o homem e o cosmo. A mandala, ela representa o centro da psique, do caminho percorrido no processo da individuação. Esse caminho é um caminho labiríntico, como o que aparece nas mandalas. Acho que vocês podem ver aqui, no centro do círculo, nós temos um labirinto quadrado e esse labirinto tem um centro. Esses labirintos têm esse centro para que aquele que entra nesse percurso labiríntico tenha uma meta para ser alcançada. E essa meta é o centro do labirinto. Nelly Novas Coelho, que escreveu sobre literatura infantil e contos de fadas, no seu livro O Conto de Fadas, ao abordar a importância da obra de Jung para o estudioso dos contos da tradição, observa. Aqui nós temos a Nelly Novas Coelho, a capinha do livro O Conto de Fadas, e agora o texto da Nelly, o que ela fala. É nesse imenso e misterioso amálgama de forças e impulsos ancestrais que Jung aponta as raízes da simbologia presente nos mitos e contos de fadas, e também a eles atribui
não só a identidade de motivos que aparece nesses mitos e contos populares em todas as regiões do mundo, mas igualmente o fascínio que eles têm exercido sobre os homens de todos os tempos. No próximo encontro, nós continuaremos com os teóricos que se dedicaram a estudar os contos de fadas, abrindo caminho para as pesquisas atuais. Então, até a próxima!